Olá, meu nome é Carlos Henrique, quadrinista, desenhista, cartunista e crítico de quadrinhos. Bem-vindo ao primeiro programa do Gibi Brasileiro, um programa onde só iremos abordar o quadrinho feito no Brasil, seja em formato livro, fanzine, revista alternativa ou tiras. Para essa primeira edição, irei falar de Nanquim Arretado e 3 edições do Quadrante Sul. A primeira edição que iremos falar é sobre a Quadrante Sul, uma publicação de quadrinistas do Rio Grande do Sul que vem atuando desde os anos 80. A Quadrante Sul ela surgiu da junção de 3 fanzines dos anos 80. No caso, o Antimatéria, do Alexandre Depré, o Tchê, do Denilson Reis, e o Estilo, de Gervásio Santana. Os 3 editores se juntaram para ter uma melhor qualidade gráfica, uma melhor divulgação de seus trabalhos e viram que a solução seria juntar os 3 fanzines num só. E diga-se de passagem, a junção desse fanzine, da época do Quadrante Sul como fanzine xerocado, ela durou apenas 3 edições, porque foi um período negro para os editores, onde a produção de fanzines estava caindo ainda a produção, por causa de mais uma crise econômica no Brasil. E essa crise foi por meados de 88, no caso que afetou o fanzine, e eles decidiram então lançar só 3 edições e eles decidiram demandar. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, ela data de 2009, que depois de 20 anos eles resolveram se reunir e publicar de uma forma mais profissional a Quadrante Sul. Agora ela é feita em papel couché, em offset, e também para resgatar os autores, além de trazer novos autores, novos desenhistas e escritores, também a equipe antiga, alguns autores antigos da edição. Nessa edição ainda continua a mesma numeração, ou seja, ela teve 3 edições como fanzine, e aqui continua da número 4, como vocês podem ver. Nessa primeira edição, nós temos o primeiro crossover dos personagens que foram publicados anteriormente, que são o Caçador, que é tipo um super agente, que faz parte da divisão especial de segurança, que é um órgão secreto ligado à Polícia Federal, onde que o personagem tem o objetivo de proteger VIPs, políticos e testemunhas de crime, né? O Caçador ele foi criado em 88 pelo escritor e arte finalista Marcelo Tomasi. E o outro personagem que também está com ele, também faz parte dessa aventura, é o Alpha, que foi criado pelo Daniel HDR, que hoje desenha para DC nos Estados Unidos. No caso, o Alpha é a identidade, é uma entidade, vamos dizer assim, que toma conta do corpo do Cristiano Albion, que é um espírito de um alien chamado Zarek Nalkiniav, né, que uma vez ele possesso por espírito desse alien, ele tem liberado seus instintos mais primários e sai à caça daquelas pessoas mal intencionadas à noite, e de vilões também, né? E ele tem algumas habilidades sobre-humanas, uma força sobre-humana, né? E eventualmente ele faz o bem. No caso, ele foi criado em 84 pelo Daniel HDR, né? Nessa primeira história desse crossover, ele depois foi dividido, foi feito tipo um mutirão para criar essa história, né? Porque ela tem roteiros do Marcelo Tomasi, que é o caçador o caçador não, ele é o criador do Caçador, né? Que tem letras de Diego Miller, ele fez o roteiro, e dividiu em 5 partes. Nessa primeira edição, nessa primeira história, nós teremos Alpha e o Caçador juntos, né?
na história Estranhos Invasores, com o roteiro do Marcelo Tomasi e com letras de Diego Miller. Essa história ela foi feita em estilo de mutirão, entendeu? Porque foram 5 partes divididas por equipes, né? Por equipes de desenhistas. O capítulo 1, que é Turbulência, teve desenhos do Carlos Lima e a final do Marcelo Tomasi. Soube trabalhar bem, né, os ângulos e dramaticidade da história. Eu gostei muito, foi um trabalho muito perfeito. Temos também a segunda parte, que foi feita com desenhos do Marcelo de Souza e a final do Matias Steb. Né? Eu não vou mostrar tudo para dar aquele gostinho de quero mais. Esse capítulo é o capítulo 2, que se chama Ataque. Temos o capítulo 3, que se chama Metamorfose, que tem desenho do Roger Goulart e a arte final do Henrique Bittencourt, né? Onde o caçador e o alfa, eles depois de um mau desentendimento, eles começam a interagir melhor. Esse é o capítulo 3, Metamorfose. Temos também o capítulo 4, que é Retaliação, com desenho do Roger Medeiros e arte final de Henrique Bittencourt. Já no capítulo 5, temos desenhos do próprio Daniel HDR, que apesar do seu tempo muito corrido, produzindo para os Estados Unidos, se dispôs a fazer 3 páginas da história. Os desenhos são dele, com a arte final do Newton Barbosa. E a título de curiosidade, nós temos o próprio Denilson Reis no 3º quadro, desenhado aqui como o Alpha, né? Ele usou a referência do próprio Denilson Reis para fazer o Alpha. Ainda temos também nesse número 4 a participação mais do que especial do mestre do Júlio Shimamoto, um veterano dos anos 60 de quadrinhos, que desenha a história do personagem Bruce, o Exterminador, né? E o Bruce, ele tem, eu não sei se é proposital, mas ele tem traços do Che Guevara, boina, barba espessa. Eu não sei se foi intencional do Denilson, mas é visível. E essa história ela fala sobre esses grupos que cobram por proteção, entre aspas, né? Temos também a história do Eliminador, né? Antes de mostrar uma página do bar, apenas uma cena para não tirar o gosto, porque só são 2 páginas. O mestre Shimamoto aí dando sua colaboração ao quadrinho independente, né? Um mestre que sabe contar uma história com ninguém, com uma ótima narrativa gráfica e também textual, né? Contextual. Ele já usava ângulos de cinema, até mesmo antes de Frank Miller, né? Do autor americano de quadrinhos, né? Muita gente não reconhece isso, mas nós estamos aqui para dar o devido reconhecimento ao mestre. Agora sim, nós temos a história Aceita uma Bebida, onde o Eliminador ele encontra, tem lápis do Marcelo de Souza e texto do Fabiano Holtz, né? E onde o Eliminador ele encontra um ex-desafeto, né? Um ex-inimigo, né? Onde eles só tem aquela troca nem tanto de ofensas, mas sim troca lembrando dos velhos tempos, né? Lembrando os velhos tempos e dizer, no caso do desafio dizendo que está aí, a qualquer momento pode surgir, né? Um belo trabalho também, muito bem feito.
E também com texto de Gervásio Santana, lápis de Juliano Machado e arte final de Alex Depré, nós temos O Aproveitador na história Martim Pescador, que, se eu não me engano, é um bairro, um município lá de Porto Alegre. E essa história ela é baseada num fato real. Tem um fundo ecológico. Eu não vou contar para não estragar, para não dar spoiler, para não estragar a surpresa. Mas também é uma história muito interessante, com bela narrativa. No final nós temos o dossiê Quadrante Sul, onde nós temos pequenas biografias sobre seus autores, os antigos e os novos. Temos também um texto sobre a gênese da revista, né? Quadrante Sul número 5. Essa edição é mais que especial porque ela foi vencedora do prêmio Ângelo Agostini 2012. Né, ela ganhou o prêmio de melhor fanzine e é um reconhecimento aí para a galera do Rio Grande do Sul, que vem batalhando, né, desde os anos 90, 80. E nessa edição nós temos algumas participações que são até internacionais. Nós temos a história O Ritual, que é protagonizado pelo personagem Predador, criado por Carlos Tormasi, que é um policial, né? E essa história ela foi produzida em 93 para entrar no fanzine Big Zine, que só durou 3 números e acabou ficando engavetada. E agora, foi em julho de 2013, que foi quando a revista saiu, ela foi resgataram esse material e fizeram ela via público. Essa história, O Ritual, ela mostra um xamã de uma tribo que tem que fazer um sacrifício, tem que se sacrificar para poder salvar a sua tribo, né? E o Lucas Brod, que é o predador, ele acaba tentando salvar esse xamã, né, esse líder espiritual, ao que o xamã ele não quer ser salvo, né? E Efecia ele questiona a atitude do predador ter feito isso. E vai se desenrolando a história por aí, né? Ela tem texto e roteiro do Carlos Fernando, que é um desenhista gaúcho. Carlos Fernando ele tem experiência na DC e na Marvel, né? Já desenhou títulos do Hulk, Novos Titãs e outros, né? E nessa história ele tem como é que se diz? O traço dele é algo que é cheio de pontilhismo e rachuras, que mostra que menos muitas vezes é mais, porque você vê um traço limpo, mas bem detalhado, de alta qualidade, né? Não é à toa que ele está desenhando para os Estados Unidos, né? Mas tem essa alta qualidade. Também nós temos Bruce, o Exterminador, que como são só 2 páginas, eu não vou mostrar o final, né? Fica mais coerente. Também desenhado pelo Shimamoto, né, o mestre Júlio Shimamoto. Aí falando sobre o tema sobre o tema da violência e como ela afeta os nossos entes queridos, né? Quando a relação mãe-filho, né? No caso da história. Um trabalho de alto contraste muito bonito, bem estilizado e com um final inesperado, né? Com o texto de Denilson Reis, Alex Loreto e arte do Shimamoto. Também temos Memórias de Boxing Joe, né? Que é um personagem que nasceu sem um personagem que nasceu sem as pernas e sem os braços, e ele, conforme o tempo passa, conforme vai crescendo, ele vai tentando vencer as diversidades da vida, né? E ele se torna um engenheiro mecânico, cria um exoesqueleto, e quando no período que ele cria esse exoesqueleto, ele se vê no meio de uma revolução. Caso muito interessante, né? Com influência do comics, mas com
um traço também bem pessoal, né? Bem limpo, bem homogêneo. Né? Essa história tem texto de Rogério Jerônimo de Souza, arte de Jonathan Pires. Né? Temos também O Eliminador, né, em A Nova Ordem, com o roteiro do Fabiano da Costa Holtz e arte do Marcelo de Souza, né, e que mostra uma família, encurralada por uma gangue que cobra um pedágio para morar no local, né, que são a família que mora na rua, família de rua. Né, tem um traço também muito interessante, parecido com o anterior. É uma história de ação, né? Aliás, o Rio Grande do Sul ele tem essa tradição muito forte, né, de histórias de ação e aventura, né? Muito interessante. Temos também a estreia, essa eu não vou mostrar, né? A Estreia de Prazeres, que tem roteiro e desenho do Jader Correia, porque ela só tem uma página, aí vai estragar, né, a surpresa, mostrar o desenrolar da história na filmagem. Mas é muito interessante, né? Ela fala sobre um futuro uma visão do futuro perturbadora, né? Que às vezes está bem presente na nossa atualidade, né? Só que de forma menos ficcional, né? Tá aí uma edição muito interessante, né? Agora vocês podem ver aí a capa, né? Muito legal, do Carlos Fernando, com arte final do Marcelo Tomasi, né? Quadrante Sul, número 6. Capa de Daniel HDR, com pintura do Matias Steg. Essa data de agosto de 2014, né? Depois de 2013, né? Nós temos aqui nessa história vários tancando também de ação, começando com Viva a Involução, que mostra um grupo de policiais, entre eles um policial robô de nome Cássius, Miguel e Olívio, contra uma droga que causa mutações e transformações em seus usuários, né? E o interessante é que essa história ela tem personagens que surgiram na capa da edição de número 4, né? Como foi mostrado aqui, a capa número 4 era com eles, mas está em quadrinho mesmo só nessa edição número 6, né? Eu posso mostrar aqui uma cena com eles, deixa eu ver uma cena com os 3 personagens aqui. A Olivia, o Miguel e o Cássio, que é o robô. Aqui no último quadro. História policial com ficção científica. Né? Temos também, só vou mostrar uma página, porque a história se desenrola em 2. A história Minha Menina, que trata sobre a questão da pedofilia, né? Aí a história trata protagonizada pelo Bruce Exterminador, com desenhos do mestre Shimamoto mais uma vez, né? Com a aula de alto contraste, né? de narrativa. Assim, a história do A Viva Evolução, ela tem roteiro do Alexandre Link e arte do Fernando Damasio. Esse contato com o Fernando Damasio foi feito através de um evento onde eu e ele estivemos lá, em um evento do Brasil Comic Con, mas antes da atual Brasil Comic Con, lá no Rio Grande do Sul, já tem alguns anos. Infinitos mostra o trabalho de uma banda de rock que tenta alertar a sociedade alienada contra um governo manipulador, né? Muito parecido com o Brasil, evidentemente, e só que se passando no futuro, né? Uma história de ficção científica. É muito em voga, né? Trata do anarquismo também, um bom anarquismo, né? Feita aí de forma brilhante
Foi roteirizado de forma brilhante pelo... Deixa eu ver os créditos aqui. Agora deixa eu procurar aqui, só um momento. Tá sem crédito, não sei se está sem crédito, não estou achando crédito aqui. Com arte do Ifran Costa, texto de Jerônimo Souza. Temos também A Volta do Caçador, né, em Redenção. Essa história em quadrinhos, ela tem arte, ela tem texto e lápis do Sérgio Gama, né, que foi o primeiro desenhista do personagem lá nos anos 90, né, e que antes dos anos 90 ele tem um estilo mais, usando mais sombra, né, um estilo bem mais pessoal e escuro, né, meio no ar até, mas com arte final dessa vez com João Paulo e feito com um traço mais que lembra mais os cómics, não é? Muito interessante. Aí o caçador, as voltas com um psicopata religioso, né, que se passa na Bahia. História interessante. E temos também a participação aí do Jack Jadson, né, um texto de arte do Jack Jadson, o Índio Amazon em Caça, né, que também só tem uma página, eu não vou mostrar, devido a isso para não estragar a surpresa, mas que o Jack Jadson, ele publica na editora já nos Estados Unidos há muito tempo, tanto na DC, Dynamite, já passou pela Marvel, e tem uma carreira sólida lá nos Estados Unidos, né, já bem firmada, mas esse trabalho é dos idos dos anos 90, né? Essa história em quadrinho do Amazon, na Caça. E é isso aí. Nanquim Arretado. Produção de Aurélio Filho. Produção independente de Aurélio Filho, desenhista residente em Patos. E que vem aí colaborando com muitas revistas, com algumas revistas independentes e no meio fanzineiro. Aurélio fez um material em tamanho magazine, né? Formato magazine, formato Veja. Com uma variedade de estilos, né? Aqui nessa é uma coletânea, na verdade, né, de histórias histórias que ele publicou e histórias que ele não publicou, né? E nós temos vários estilos, né, nessa coletânea. Nós temos Metamorfose, que é uma história de poético-filosófica, né, de fantasia, fantasia, né? Chamada Metamorfose. Temos também O Sonho de Ícaro. Essa já é só poético-filosófica. História poético-filosófica. Aí com os tons de cinza, né? Essa tem desenhos do Aurélio Filho com arte final do Roberto Ferreira, né? Temos a crítica social, né, na história Profissão de Risco. Temos Terror, o terror mais tradicional, com aí textos do veterano Luiz Portela, né, e desenho do Aurélio Filho, com arte final do Roberto Ferreira. Também com tons de cinza. Temos O Fim dos Tempos, de Zumbi, né? Aqui com o traço. Acho que foi uma das primeiras histórias que o Aurélio fez, não tenho certeza. O Fim dos Tempos. Essa é de terror que está na moda, né? Zumbis com Walking Dead, etc.
Tem Rosa de Orochima, que é apenas uma página, então eu prefiro não mostrar, para não estragar surpresa quem vai comprar. Súplica Nordestina, que também outra crítica social, né, do sertanejo, falando sobre a morte, seca e a sua relação, enfim. Temos Overdose, né, que fala sobre o problema das drogas na juventude. Temos Overdose 2, que também continua um trabalho para mim. Em termos de acabamento, essa foi uma das melhores histórias. Eu não gostei muito do desenho, mas do acabamento, da arte final, eu gostei muito. Né? Que ainda continua sobre temas dos jovens e as drogas, né? Do mal que ela faz para a sociedade. Temos ainda O Prazer Envolvente, Risco Iminente, também sobre os vícios da humanidade e suas consequências. E temos também O Último Trago. Eu já falei isso com a Aurélio, é um trabalho muito primoroso, com uma ótima diagramação do Francisco APS, mas eu acho que o Aurélio deveria prestar mais atenção nos prédios. Eu já falei muito isso com ele, porque parece só caixas desenhadas. Eu acho que ele deve usar referências de prédios reais e fazer uma arquitetura mais diversificada, até para tornar as histórias mais interessantes. E um cuidado maior nas rachuras, fazer elas realmente funcionais para o desenho, né? O desenho ele fica falso, não fica uma coisa bem feita, mas é um bom apanhado da coletânea dele, é um bom apanhado da produção dele, e eu posso garantir que o número 2 vai ser bem melhor, porque eu vi uma prévia e está bem superior a esse. Pessoal, desculpe os erros, desculpe alguma coisa, mas está aí o Gibi brasileiro para divulgar a história em quadrinho brasileira de qualidade. Viu? Compartilhe, dê seu likezinho, faça parte do canal, divulgue, porque é isso que a história em quadrinho brasileira precisa. Valeu!